Oração. Comece a orar em línguas e a chamar o derramado Espírito nessa noite glorioso sobre esse lugar. Você que ora em línguas, levante a sua voz o mais alto que você pode e comece a orar. Erga sua voz, erga sua voz. Estruturas dessa nação, Senhor. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre nós. Universidades serão chacoalhadas, escolas serão abaladas. A sua glória aqui. Está começando algo.
pro seu destino. Corra, Brasil. Chegou o teu tempo, Brasil. Corra, Brasil. Corra pro seu destino. E o Senhor é contigo, Brasil. Corra pro seu destino. Corra pro seu destino. Corra pro seu destino. Corra, Brasil. Corra pro seu destino. Corra, Brasil. Corra, Brasil. Corra pro seu destino. Corra pro seu destino. Do norte ao sul, do leste ao oeste, uma geração de jovens correndo para o seu destino. Corra para o seu destino. Pega as mãos. Você que pode. Só espere o Espírito Santo. Corra pro teu destino. Corra pro teu destino. Corra, Brasil. Eu vejo jovens cineastas se levantando, jovens que vão se tornar cineastas nessa nação e em nações. Corra pro teu destino. Corra pro teu destino. Oraia cheia vai. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Diga glória a Deus mais forte. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Oh, diga glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Quantos dos irmãos estão sendo abençoados nessa noite? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, amém. Dando prosseguimento na nossa conferência de avivamento, nós vamos ouvir a terceira ministração da palavra. Queria que você se assentasse. Eu queria convidar para ministrar a terceira palavra um profeta, um homem de Deus, profeta, que tem sido também uma referência no nosso meio, que o Espírito Santo tem instigado com toda ousadia para abrir igrejas ao redor do mundo, direto dos Estados Unidos e da África também. Queria convidar o pastor Marcelo Almeida para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações nesse momento. Queria que você se assentasse. Vamos receber ele com um forte aplauso. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcelo. Glória a Deus.
Nós estamos aqui no coração do Brasil, mas eu fui informado, pastor Naor, que os irmãos de Lisboa, do Porto, em Portugal, de Madrid, de Vigo, de Valladolid, de Barcelona, na Espanha, de Paris, na França, de Bruxelas, na Bélgica, de Swindon, em Londres, estão de madrugada participando do nosso evento aqui. Os irmãos dos Estados Unidos, de Seattle, de Atlanta, da Flórida, ali em Pompano Beach, de vários lugares nos Estados Unidos, em Maputo, em Moçambique, na cidade da Beira. Eu quero dar um abraço no nome de 50 mil pessoas. Vamos dar um aplauso para esses irmãos. Nós somos um no Senhor. Eu gostaria de convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor. E eu sei que esse é um evento que causa tanta empolgação, e a nossa tendência é ficar andando, conversando, comendo, batendo papo, e isso atrapalha as pessoas que estão ao redor. Então agora, em reverência à palavra de Deus, eu quero te pedir que você se assente, dá uma olhada ao seu redor, se tem alguém conversando, e fala: olha, Deus tem algo para você agora. Então peça silêncio. E as pessoas que estão caminhando, nós vamos ter um intervalo. Daqui a pouco você vai poder sair, se levantar. Mas agora eu gostaria que houvesse reverência à palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Jeremias, no capítulo 1. Antes disso, você pode deixar a sua Bíblia aberta lá. Eu gostaria de falar rapidamente como é que tudo isso começou. Há muitos anos atrás, nós éramos uma turminha de jovens insatisfeitos, e naquela época havia muito pouca alternativa. Ou você era comunista, ou você usava droga, ou você se envolvia com rock and roll, sexo e aquele tipo de coisa. E nós queríamos uma quarta via, nós queríamos a glória de Deus. E a gente começou naquela insatisfação, a orar, a buscar a Deus, a chorar diante do Senhor. E quantos jejuns e lágrimas e expectativa foram colocadas em Deus. Eu estou falando para você de uma história de talvez mais de 25, 27 anos atrás. Muitos de nós aqui, muitos de vocês aqui nem eram nascidos ainda. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está trabalhando no planeta Terra de maneira genuína, poderosa e profunda. E naquela época, eu ainda um menino, tinha convertido há pouco tempo. Ninguém na minha casa era crente, ninguém na minha família conhecia a Deus. Ser cristão, ser evangélico era uma coisa esquisita, não era para gente muito normal. E eu me converti, e eu me lembro que próximo da minha casa houve uma campanha evangelística, e houve vários endemoniados, e muita gente foi abençoada por Deus, milagres aconteceram. E eu comecei então a desejar aquilo para mim, eu queria mais, movido por uma profunda insatisfação, de querer Deus. Não é querer religião aguada, não é querer religião rançosa, não é querer religião de cara, de fachada, de rótulo, de aparência, para repetir coisas velhas, mas nós anelávamos por coisas genuínas, profundas em Deus, reais. E eu me lembro então, depois daquela campanha em que muitos milagres aconteceram, eu garoto ainda, adolescente, 12, 13 anos, cheguei em casa e me ajoelhei. E eu comecei a orar, e eu fui sentindo tão compungido, contrito, comecei a chorar, sentia tanta presença de Deus ali no meu quarto.
E ajoelhado eu falei: Deus, eu queria tanto ver que o teu mover, a tua obra, os atos de milagres do Senhor estão avançando. E eu lembro que eu falei: eu sou só uma criança, eu sou só um menino. Eu abri a Bíblia, sozinho em casa, à noite, devia ser umas 10, 11 horas da noite, ajoelhado na minha cama, abri a Bíblia, e o texto caiu nessa porção que eu vou ler para você, Jeremias capítulo 1. E eu gostaria de compartilhar com você 7 conceitos soberanos sobre o mover de Deus. E aí eu quero fazer um comentário sobre isso que está acontecendo aqui agora, já, nesse momento. Se isso aqui fosse só festa, se não houvesse um lastro de realidade por trás, eu vou te falar uma coisa: eu estaria fora, estou fora disso. Essa coisa só de oba-oba, trio elétrico, gritaria, pula-pula, quando isso não tem uma realidade, se nós não estamos sendo movidos por uma alegria genuína, se não estamos sendo movidos por algo consistente que Deus está fazendo nas nossas igrejas, representadas aqui nessa multidão de 50 mil pessoas, seria tudo vazio, vão. E algumas pessoas às vezes podem criticar: vocês vão para lá para fazer o que todo mundo já faz, vocês vão para lá só para pular, se agitar, gritar e chacoalhar muito. Mas sabe, eu quero te falar que o ano passado, quando nós estávamos aqui na conferência dos Radicais Livres, eu conheço Turma do Fundão. Turma do Fundão é aquela turma que está lá porque quer bater papo, mascar chiclete, conversar, jogar conversa fora e não está aí para nada. E eu tive a curiosidade o ano passado de observar lá na última fileira, lá do teatro do Goiânia Arena, o ano passado, onde nós tínhamos 17, 18 mil jovens. E eu olhava aquela última fileira de gente ajoelhada, em lágrimas, com as mãos levantadas, sabe, intensa, fervorosa. Eu falei: isso aqui é diferente. Nós estamos fazendo aqui alguma coisa diferente. Porque isso aqui não é celebração do nada. Isso aqui não é a celebração do vazio. Isso aqui não é a celebração do oba-oba, do trio elétrico, que na 2, 3 semanas depois só está colhendo o fruto de tristeza, melancolia e depressão. Sabe, mas nós estamos celebrando aqui a realidade, a consistência de tanta coisa maravilhosa que Deus tem feito por milhares e dezenas de milhares de células, de igrejas espalhadas no nosso país inteiro. Eu gostaria que você falasse para a pessoa do seu lado: você está participando hoje de um evento histórico. Espere coisas maiores, porque coisas maiores virão. Diga isso agora. Vamos fazer uma palavra interativa aqui. Você participa comigo. Fala para o seu vizinho: Deus está te dando a oportunidade de participar de algo histórico. Então, eu gostaria que você agora fizesse silêncio. Eu gostaria de ouvir um mosquito voando aqui agora. Shhh. Vamos lá? Incomoda quem está batendo papo perto de você agora. Fala: quieta. Shhh. Em reverência à palavra do Senhor. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 1, do verso 2 ao 10. Veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci,
E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí por profeta para as nações. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantares. Sabe, eu quero compartilhar com você sobre a construção do mover de Deus. Como eu falei, essa reunião aqui é a celebração de alguma coisa genuína, consistente. Nós temos bastidores. Isso aqui não é só uma festa vazia, oca. Nós temos bastidores nas nossas igrejas, coisas maravilhosas, genuínas acontecendo em milhares de lugares. Sabe, e nós chamamos isso de mover de Deus. Você pode usar outras terminologias, visitação de Deus. Você pode usar a terminologia da glória de Deus. Enfim, esse mover de Deus não aconteceu do nada. Esse estádio cheio de 50 mil pessoas não veio do zero, não veio de chá de canela. Isso aqui não veio do nada, isso aqui não é só fruto de mobilização. Ninguém foi pago para fazer viagem de 10 horas, 12 horas, gente de Manaus, gente de tantos lugares, dos extremos desse país, vieram para cá. Eu quero te dizer que o mover de Deus é construído, e você está vivo agora. Parece um absurdo eu te falar isso, mas eu quero te falar que você está respirando história que nós compartilhamos com mais 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Cada vez que você respira o ar, você está respirando o mesmo ar de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Então veja bem, essas coisas que estão acontecendo aqui, elas não vieram a existir do nada. Não foi fruto de propaganda, não foi fruto de prêmio, ninguém vai fazer sorteio de carro aqui. Mas sabe, quando nós falamos então da construção de um mover de Deus, você tem 7 conceitos soberanos nesses versículos que nós acabamos de ler. E eu gostaria de compartilhar com você então sobre esses 7 conceitos. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Eu havia preparado um material, um PowerPoint, mas os nossos telões não permitem slides. E, sabe, em muitas épocas da história, houve poderosos moveres de Deus. Alô? Em vários momentos da história, houve poderosos moveres de Deus. E é interessante que em algumas gerações, coisas extraordinárias aconteciam. Por exemplo, a geração do Êxodo viu coisas extraordinárias, loucas, inacreditáveis. O mar vermelho abrir, as pragas do Egito, a mão poderosa de Deus, a coluna de nuvem e de fogo, tanta coisa extraordinária. Mas sabe o que? 430 anos antes, não aconteceu nada. Zero. Como é que gerações após gerações não viram nada? E de repente, num dado momento, as coisas aconteceram e foram extraordinárias. Sabe, eu quero te falar que na história, a geração de Davi foi protagonista de coisas fantásticas também. A glória de Deus se manifestava, louvor e adoração, a causa do Senhor prosperou. Mas sabe, durante muitos séculos antes de Davi e depois de Davi, não aconteceu basicamente muita coisa. Na história da igreja, da mesma forma. Talvez você seja tentado a pensar que isso era só para o Velho Testamento. Não. Depois
de Atos dos Apóstolos, por séculos, não havia mover nenhum na igreja. Ou não, pelo menos nada impactante, nada relevante. E de repente, numa geração, inexplicavelmente, eu estou te falando, escuta, inexplicavelmente, o mover de Deus acontecia. Foi assim na Reforma, foi assim no avivamento de santidade e metodista, foi assim no avivamento pentecostal do século passado, tem sido assim. Agora, por quê? Eu estou jogando então a pergunta, o ponto de interrogação no seu colo aí. Por quê? Porque o mover de Deus se constrói. Alô? O mover de Deus se constrói. Então, deixa eu te dar um veredito aqui dessa noite, desse evento. Se esse evento é festa vazia, volta para casa, esquece. Agora, se esse evento é a expressão da construção de um mover de Deus, isso aqui vai crescer e não tem quem pare. Não tem força humana, nem diabo, nem política, nem nada vai parar. Sabe, coisas tão traumáticas aconteceram na geração de Davi, mas nem aquelas coisas traumáticas impediram o mover de Deus. Sabe por quê? Porque os protagonistas daquele mover tinham consciência de que o que estava acontecendo era maior do que eles, maior do que o próprio Davi, maior do que todos eles juntos. Era o propósito profético de Deus para aquela geração. Nem os fracassos, nem os problemas do rei impediram que as coisas acontecessem, porque aquela geração de valentes entendia que eram protagonistas de um mover de Deus, construtores de um mover de Deus. Fala para o seu vizinho: Deus te chamou para ser construtor de um mover de Deus nessa geração. Sabe, e dos 7 conceitos soberanos, eu quero compartilhar então o primeiro conceito soberano. É o conceito do timing, é uma palavra inglesa, timing de Deus. Em outras palavras, o tempo certo, a hora H, o momento do clique. Em grego a palavra é kairos. Tem duas coisas aqui. Tem o tempo, que é o prazo que você tem para fazer as coisas. O prazo de vida que você tem, 50, 70, 80, 90 anos. Mas além do prazo, desse tempo largo que você tem, há um outro tempo. É o tempo exato. É o tempo próprio. É o momento em que todas as coisas foram alinhadas para que algo acontecesse. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tivesse nascido 25 anos antes, talvez você não estaria aqui. Você estaria cuidando de outras coisas. Mas também, se você for nascer, ou fosse nascer daqui a 10 anos, você também não estava aqui. Então veja bem, o conceito do timing de Deus é que Deus vai preparando o momento certo. As coisas vão se alinhando, as condições vão se tornando próprias, precisas, para que algo então poderoso da parte de Deus aconteça. Sabe, esse timing de Deus fala de tudo preparado. Fala de que as pessoas estão prontas, de que o onde, o quando, o como, o com quem está alinhado, está preparado. O ambiente está pronto, as pessoas estão prontas, os canais estão abertos, as ferramentas estão em mãos. Em outras palavras, é para acontecer então naquele momento certo. É tão interessante as coisas, porque nós olhávamos muitas vezes para os Estados Unidos. Eu falo de 20 e tal anos atrás, olhávamos para a Inglaterra, e a gente olhava, nossa, avivamento é o que acontece lá. Avivamento é o que tem acontecido na Inglaterra, em outros lugares. E a gente não entendia muito bem como que esse mover de Deus precisava acontecer. Mas sabe, interessante, depois que a gente começou a andar, a viajar, a conhecer irmãos que vêm de fora, essa percepção mudou.
Há poucas semanas atrás, 2 pastores americanos, em ocasião diferente, em lágrimas. Um deles disse para mim, falou: pastor, não permita que o nosso orgulho de ser a maior potência, essa coisa toda que nós americanos temos tanto, impeça ou traga timidez, inibição a vocês, porque o que Deus está fazendo no meio de vocês é genuíno demais. Vem, por favor, discipula a gente, pastor, me discipula. Sabe, eu quero te falar que Deus alinhou as coisas aqui, e aí eu quero relatar bem rapidamente fatos para provar para você que nós estamos no timing de Deus. Esse evento e essas coisas todas não poderiam acontecer há 30, 40 anos atrás. Sabe, é interessante, a minha avó teve 9 filhos, a minha mãe teve 5 filhos, a minha esposa teve 3 filhos, mas agora o IBGE prova, isso é estatística, demonstra que as mulheres no Brasil vão ter menos de 2 filhos, menos de 2 filhos por casal. Aí você fala: pastor, o que significa isso? Significa que esta geração é uma maioria de jovens. Hoje nós somos uma maioria de jovens, mas daqui a 35 anos nós vamos ser uma maioria de velhos. Então presta atenção, qual você acha que é a época de nós ajuntarmos todo o nosso vigor, toda a nossa capacidade? Por que você acha que o Brasil tem prosperado? Por que você acha que a economia do Brasil tem conseguido se organizar? Por que você acha que o Brasil se tornou a 6ª economia do planeta? Por que você acha que o Brasil não é alinhado politicamente, nem com países muçulmanos, nem com a antiga Rússia, nem necessariamente em todas as coisas com os Estados Unidos? O Brasil é bem visto, é recebido de braços abertos em qualquer planeta. Por que Deus alinhou isso? Essa maioria de gente jovem, uma economia crescente. Sabe, eu lidando com a Via Internacional, irmãos, nós temos investido na Europa com real, dinheiro brasileiro, pagando salário em euros, pagando salário em pound britânico, em libra esterlina, pagando salário em outras moedas, dinheiro que sai do seu bolso para investir na obra de Deus. Isso é glória. Sabe, eu quero te falar, se há algum momento para nós avançarmos e sermos protagonistas de coisas ainda maiores, o momento é esse. Alguns anos atrás, eu vi um vídeo de um evento com 80 mil universitários na Coreia do Sul, em Seul. E aqueles jovens, em lágrimas, responderam um apelo num ginásio, num estádio certamente maior do que esse. 80 mil universitários sul-coreanos. E eles então eram desafiados que essa era a geração, esse era o momento. E então eles queriam entregar suas vidas e vieram então as dezenas de milhares daqueles jovens coreanos ao altar, dispostos a dar toda a sua vida, todo o seu vigor, toda a sua juventude, tudo que eles eram, para evangelizar a China, assim que a cortina de ferro, assim que a barreira política caísse na China, eles estavam ali sendo treinados para investir toda a sua vida em outros países comunistas, nos países muçulmanos. Sabe, eu na época pensando, meu Deus, quando é que nós vamos ver alguma coisa semelhante no Brasil? Não é só festa, não é só trio elétrico, mas é aproveitar a oportunidade, é entender que nós estamos no clique de Deus, nós estamos no momento certo. E na história aconteceu isso poucas vezes. Olha para a história do nosso Brasil. O Brasil tem 500 anos. Qual foi o último mover de Deus de que você tem notícia nesse país? Não tem. Não houve um mover de Deus que sacudisse e abalasse o Brasil. Durante quase 500 anos, houve como que um silêncio nas terras brasileiras. Várias denominações entraram, vários
moveres de Deus em pequena escala aconteceram. Mas sabe, eu quero te falar, essa é a hora da juventude brasileira se levantar, entender que Deus nos chamou para sermos protagonistas, para continuarmos a construir, a investir no maior avivamento que o Brasil jamais experimentou na sua história. Sabe, você pode fazer duas coisas com isso: dar de ombros, não é comigo, eu vou seguir na minha vida, desculpa a expressão grosseira, que se dane, vou viver a minha vida. O que eu chamo de sonho é casar, ter um carro, ter uma família e criar os meus filhos. Sabe, eu quero te falar que há um sonho maior. Você pode ser feliz, como nós ouvimos a primeira palavra do pastor Aloysio, mas sabe, há algo maior que vai te trazer satisfação, relevância e significado na sua vida. É entender que Deus te deu a oportunidade de participar da construção deste mover divino. Sabe, primeiro conceito soberano, então, é esse timing de Deus. Tem um ponto certo, e eu vou te falar, é já. Fala para o seu vizinho, pega no braço dele e fala, é já. Não é daqui 10 anos, é agora. Pega lá, faz isso para mim, por favor. É já. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma aula, um curso, nos Estados Unidos. Eu já tinha ouvido falar de uma profeta de Deus, a Cindy Jacobs. E aquela mulher estava dando uma aula para um grupo de 20 pessoas. Entre esses 20 estava eu. E ela então, ensinando sobre certos assuntos, eu levantei a mão para fazer uma pergunta. E ela não respondeu a pergunta, ela começou a profetizar. E ela falou, Deus vos dará lugares em muitos cantos do Brasil. Vocês vão se espalhar pelo Brasil. Ela não me conhecia, eu não fiz pergunta relativa a isso. Isso foi antes do pastor Aloysio ter lançado o projeto das capitais, dos preparadores de caminho. E ela falou, mas o maior impacto do vosso ministério vai ser na África. E eu fiquei chocado porque eram promessas que Deus já tinha trazido para nós há muitos anos. Mas eu nunca quis me dar ao luxo de viajar para a África por conta própria. Até que no ano passado, no mês de agosto, alguma coisa estranha aconteceu algumas semanas antes, que umas 4, 5 pessoas de lugares diferentes me convidaram ao mesmo tempo para ir em Moçambique, na África. Eu fui com a antena ligada, com o meu espírito aberto para ouvir de Deus. Tivemos na capital, tivemos em algumas capitais de estado ali. E eu chego na cidade da Beira, uma das pessoas que eu não conhecia, nunca tinha visto, um pastor, um missionário carioca, que estava ali servindo há vários anos na Beira, em Moçambique. Ele falou, pastor, olha bem para mim, você acha que veio visitar, conhecer Moçambique, você veio aqui para conversar comigo. Porque tem 3 anos que eu estou orando para que vocês venham aqui. E aí eu comecei a entrar, a conhecer melhor aquele país. E aí eu descobri algumas coisas. Que de 22 milhões de moçambicanos, metade tem menos do que 15 anos. Então você tem literalmente milhões e milhões e milhões de crianças. E mais, Moçambique fala a mesma língua que eu e você, fala português. E aí eu fiquei pensando, não adiantava eu ter ido lá em Moçambique há 10, 20 anos atrás. Mas também, se nós demorarmos a atender ao timing, ao tempo certo de Deus, o que será desses milhões de crianças? Sabe, eu entendi então que no tempo certo Deus coloca a gente com todas as condições alinhadas para que o mover de Deus aconteça. E lá se vão 7 meses, nós começamos uma escola bíblica para 100 alunos na cidade da Beira. Houve uma explosão, centenas de pessoas salvas. Hoje o curso de maturidade no Espírito ali tem perto de 500 pessoas matriculadas fazendo maturidade no Espírito.
mais de 3.200 crianças em células, houve uma explosão. Mas sabe o que eu percebi? Que nós entramos no clique, no momento certo. Eu quero perguntar, você tem percepção que você participa do momento certo? Que nós estamos no tempo oportuno? Aqueles que estão nos cemitérios, eles não têm responsabilidade com essa geração, mas eu e você temos responsabilidade com essa geração. E o problema de Deus com a nação de Israel na época de Jesus foi: vocês não perceberam o maior mover de Deus da história. Ah, Jerusalém, Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra, porque eu vim me manifestando como cumprimento das velhas profecias, e vocês não perceberam o momento oportuno, o kairos, o timing da vossa visitação. Eu quero perguntar, você percebe? Você entende que nós estamos no auge? Você entende que esse é o momento? Sabe, um tempo atrás eu estive com um grupo de irmãos ingleses, e um jovem falou: pastor, há uma geração atrás, 80% dos ingleses frequentavam uma igreja cristã. Hoje, 8%. Eu quero te falar que as portas que estão abertas vão fechar. À medida que esses alinhamentos mudam, o ambiente espiritual muda. E o primeiro, então, conceito soberano é isso. Deus fala com o profeta e encaixa aquela palavra, aquela direção, aquele chamado que ele estava dando para o profeta, no tempo exato de um rei, que foi contemporâneo do outro rei, um rei em Israel, um rei em Judá. E Deus coloca então aquela palavra no contexto de até um mês específico. A Bíblia menciona no texto que nós lemos até um mês. Então aquela palavra, aquele chamado, aquela oportunidade não podia acontecer 10 anos antes, nem 10 anos depois. Tinha que ser naquele exato momento. Hoje nós estamos precisando de pastores para Portugal. Estamos precisando de gente que invista o seu coração. Tem tanta coisa acontecendo. Mas o primeiro conceito soberano é esse timing de Deus. O segundo conceito soberano que nós vemos aqui no texto é o conceito de uma geração única. Como eu falei para vocês, durante séculos não aconteceu nada no Brasil. E de repente, recentemente nós ouvimos uma reportagem que não tem explicação sociológica, econômica, para o Brasil mudar de religião. Na cabeça das pessoas que estudam apenas os fenômenos sociológicos. Esse autor daquele texto dizia: não tem porquê, não houve uma guerra, não houve um problema de invasão estrangeira, não houve uma catástrofe humanitária no país. Por que o Brasil está mudando de religião? Sabe, durante séculos não aconteceu nada. E agora Deus encontrou uma geração que tem respondido de maneira diferente. A sua geração e a minha. Sabe, então, tem de fato esse conceito. Deus não dá essa palavra para Jeremias, que ele deu para Jeremias, para ninguém que veio antes. E Deus também não deu essa palavra que ele dera a Jeremias para ninguém que veio depois. Aquela palavra era apenas para Jeremias. Eu quero te falar, Deus está te dando uma palavra que é sua. Uma palavra endereçada a você. E é interessante, nós somos essa geração única. Nós talvez somos mais insatisfeitos que os nossos pais. Talvez nós fomos desafiados e respondemos de uma maneira diferente do que os nossos avós, os nossos bisavós. Sabe, Deus nos colocou nesse tempo exato e nós somos então essa geração que está respondendo dessa forma. Eu quero te falar que aqui em Goiânia, durante décadas, nós orávamos e jejuávamos. Alguns montes aqui ao redor dessa cidade, a gente ia fazer vigília, passava a noite inteira orando, chorando e clamando a Deus: Senhor, visita o nosso país. E eu lembro que isso não era algo da nossa igreja.
Numa ocasião, eu ainda, 16, 17 anos, desci um monte, de manhã cedinho, tínhamos orado a noite inteira, e um grupo de mulheres de uma igreja pentecostal, com coquezinho, saião, subindo o monte. E eu lembro de uma veinha, uma senhora, uma pessoa idosa, a perguntar para mim: filho, vocês estão orando por avivamento? Eu falei: nós oramos por avivamento. E aquela velhinha: nós também vai orar por avivamento, filho. Nem sei de que igreja que essa mulher era. Tanta gente que veio antes de nós, no movimento Jovens Livres, na comunidade evangélica, outros movimentos carismáticos, durante décadas gemeram e oraram, não apenas em Goiânia, mas pelo Brasil inteiro. Sabe, então, há uma geração única, sim. A geração de Jeremias foi uma geração única. Deus tinha algo específico para aquela geração. E Deus tem algo específico para a nossa geração também. Fala para o seu vizinho: Deus tem algo específico para esta presente geração. Enquanto você e eu estamos vivos, tem algo para nós vivermos. Sabe, e o que é então? O que fala dessa geração única? Uma resposta apaixonada. Sabe, você que está aqui, você está pagando um preço para estar aqui, rapaz, moça. Você está pagando um preço de desconforto, de viagem longa, do preço do ingresso, de passar uma noite inteira aqui. Pera lá, oi. Ou você é muito piradão, ou você é muito doido, ou é trouxa. Ou então tem alguma coisa muito séria por trás a te mover, a te empurrar, a te impelir. Então veja bem, Deus encontra essas gerações especiais, quando naquela geração especial, Ele encontrou uma resposta apaixonada. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós queremos continuar tendo uma resposta apaixonada, dando ao Senhor uma resposta apaixonada. Sabe, essa geração é uma geração que se dispôs a pagar um preço em oração, perseverança, jejum, a investir nessas realidades. Mas ainda um terceiro conceito soberano que nós vemos aqui no texto de Jeremias é o alinhamento de condições. Presta atenção, eu estou vendo tanta gente andando ainda. Por favor, quieta, não atrapalhe as pessoas. Sabe, para de conversar. É solene o que Deus está fazendo aqui. Vai ter intervalo. Quieta, senta. Shhh. Presta atenção. Esse terceiro conceito é o conceito do alinhamento de condições. Presta atenção aqui. Não vai experimentar o mover de Deus quem não está construindo esse mover pedaço por pedaço, parte por parte. Tem muita gente que experimentou avivamento carismático lá atrás, mas ficou lá, porque não continuou sensível, ensinável, buscando de Deus as próximas chaves que abririam as próximas portas. Essa gente parou na década de 60 e não tem outro discurso. O discurso até hoje é sapatinho de fogo, é reteté e é aquilo lá. Não tem mais nada. E eu me lembro ainda, novo convertido, já tinha sido batizado no Espírito Santo há vários anos, e eu fiquei tomado de uma profunda insatisfação. Eu falei para Deus: será que vida cristã é só isso? Falar em língua, falar em língua, falar em língua, para depois falar mais em língua, falar mais em língua, falar mais em língua, para depois orar, para depois orar, para depois falar mais em língua, para depois voltar a orar, para falar em língua. Não tem mais nada. Sabe, teve gente que saiu daquela turma grande, como que uma maratona, a correr, um grupo grande. E alguns não ficaram parados, eles foram para a etapa seguinte, a etapa da restauração, do louvor e adoração. Ao único que é digno de receber. Sabe, fluiu, Deus tocou, foi tão maravilhoso.
Deus está restaurando a igreja, Deus está restaurando o louvor. Mas teve gente que parou lá atrás. Até hoje não tem mais nada, a não ser tocar na montanha. Que mais? Não tem mais nada. Alguns outros avançaram para outras ênfases na área de guerra espiritual, cura interior. Teve gente que parou lá atrás, está até hoje perdoando a avó. Não tem mais nada. Quantas quebras de maldições já fez? 32. Não tem mais nada para fazer, a não ser quebra de maldição. E teve gente que continuou buscando de Deus, sendo ensinável, alinhando essas condições, parte por parte, área por área, entendimento por entendimento, estrutura por estrutura, na área de vida, na área da visão, na área de estratégias. E outros não ficaram parados, continuaram seguindo e chegaram no modelo, na ferramenta das células, que tem a ver com a realidade de um mundo cada vez mais urbano. Não é um mundo rural, é um mundo urbano. Então não tem sentido a igreja ter uma porta só. A igreja tem que ter dezenas, centenas de milhares de portas espalhadas na cidade inteira. E teve gente então que entendeu isso, mas não tinha as outras peças do quebra-cabeça. Entenderam que célula era um esquema. Do mesmo jeito que tem fábrica de pastel e fábrica de bolacha, a estrutura de células era uma fábrica de crente. Uma coisa impessoal, sem entender que a igreja tem que ter certas estruturas, tem que ser um ambiente próprio, um útero para gerar filhos à imagem de Cristo. Sabe, tem que ter um ambiente de família, não de empresa. Relacionamento do pastor não é de patrão e de empregado com os líderes. Então essa área da vida de Deus, do fluir da presença de Deus, de entender essa manifestação da glória, conhecer as ferramentas para liberar a presença, a unção, o fluir de Deus na adoração, na palavra. Teve gente que só parou na vida, não tiveram visão. Outros pararam só em visão, se tornaram presunçosos, sabe? Mas não adianta ter vida e visão se você não tem estrutura, se não tem um discipulado, se você não forma líderes. Deixa eu te falar, na nossa família de igrejas, nós estamos treinando hoje perto de 4.000 obreiros. Gente, isso é um exército. Sabe, Deus tem então esse terceiro conceito soberano, que é o alinhamento de condições. E esse alinhamento de condições demorou décadas, de lágrimas, de continuar buscando de Deus. O Senhor nos ensina qual é a próxima porta, qual a próxima estratégia. E eu vou te falar, quando você para de aprender, começou a decadência. Quando você começar a ficar fascinado consigo mesmo, começou a decadência. Então veja bem, se por um lado esse evento é uma grande celebração de alegria, esse evento devia nos humilhar também, porque são quase 200 milhões de brasileiros. Cadê eles? Eles estão aqui nesse estádio? Cadê? Onde estão as dezenas de cidades no interior do Nordeste, onde quase não há cristãos nascidos de novo? Onde estão as cidades no sul do país, as vilas no sul do país, onde quase não há cristãos nascidos de novo? Sabe, então, terceiro conceito soberano é o conceito de alinhamento de condições. Isso aqui está acontecendo porque condições foram alinhadas para que essa realidade acontecesse. Então veja bem, falando da construção do mover de Deus, Deus tem esse conceito soberano de nos dar as condições, as ferramentas, o entendimento, o know-how, a visão, a percepção, como treinar líderes, como plantar igrejas, como ganhar o ímpio, transformar o ímpio em salvo, o salvo em discípulo fiel num líder frutífero, o líder frutífero num plantador de igrejas. E eu não ouvi nenhum amém.
À medida que nós temos essas condições alinhadas, presta atenção, a influência vai crescendo. Isso é bom e é perigoso. A fama vai crescendo. Isso é bom e é perigoso. Tinha estado com um governador da administração passada, mas nunca tinha estado próximo do governador atual. Engraçado, quando a gente era uma igrejola de periferia, nunca o governador foi lá. Nada contra, mas isso é para provar para você o seguinte: o fato de nós termos tido hoje aqui o governador, prefeito da maior cidade, da segunda maior cidade do estado, os três juntos, é uma prova que você está chamando atenção, rapaz. Isso aqui chamou atenção. Então, Davi começa a ter influência, e a influência é o que precede a autoridade, no contexto da família, depois da tribo, depois da nação. O que Deus está fazendo na sua cidade, no seu estado, e isso aqui é a evidência palpável deste fato, é trazer esse mover de Deus que está sendo construído da escala local, para regional, para nacional e para global. Há 4 anos atrás nós éramos 3 igrejas fora do Brasil, hoje nós somos 80 igrejas fora do Brasil. É além da nossa capacidade de organizar, de ir atrás, de suprir todas as necessidades. Sabe? Então, o terceiro conceito soberano é esse conceito do alinhamento de condições. Mas o quarto conceito é o conceito de portas abertas. E o que tem acontecido em Moçambique me chocou. Presta atenção, eu estou falando de coisas tão fundas, tão preciosas. Não desperdiça isso. Não fica atento só à festa, ao oba-oba, por favor. Quando nós chegamos em Moçambique, nós ficamos assustados com a explosão da igreja lá. Eu nunca vi o evangelho ser recebido com tanta voracidade. Alguns meses atrás, nós estávamos fazendo o nosso evento evangelístico, o encontro, o impacto. Tivemos que trancar a porta porque não cabia mais ninguém. E as pessoas batendo na porta do lado de fora: deixa eu entrar, eu quero me converter, eu quero Deus, eu preciso de Jesus. Eu nunca vi isso na minha vida, nem aqui no Brasil. Sabe, as pessoas pegam no braço dos nossos obreiros, dos nossos líderes, levam eles lá para casa. E quando chega lá, a vizinhança, a parentela inteira está dentro da casa. 40 pessoas do lado de dentro e mais 60, 70 crianças do lado de fora. Eu nunca vi isso. O que se chama isso? Portas abertas. Aberta não, escancaradas. E aí eu vou te falar, vai ser no mínimo um pecado grosseiro. O timing de Deus desfilar na frente do nosso nariz e nós deixarmos as nações perecerem. Vai ser pelo menos, sabe, um pecado cruel. O alinhamento de condições, Deus ter te ensinado a liderar, Deus ter te ensinado a ser cheio do Espírito Santo, a liberar a presença de Deus no louvor, a fazer discípulos, a ganhar almas, a treinar líderes, sabe, Deus ter nos alinhado todas essas condições durante décadas, e nós pegarmos esse tesouro todo, e deixarmos isso escorrer por entre os dedos, vai ser um pecado, pelo menos grosseiro, nós entendermos que somos uma geração privilegiada, que somos uma maioria de jovens que tem vigor, que tem a vida pela frente, que tem recursos, que tem portas abertas, e deixar passar isso, tendo uma vidinha com a mentalidade, desculpa, burra, tacanha, pequena, medíocre, voltada para o umbigo, enquanto as nações estão aí. Alguns meses atrás, as coisas começaram a acontecer num encadeamento tão brutal de eventos. Eu preciso compartilhar isso com você.
porque as portas estão abertas em tantos lugares. Os países de expressão inglesa na África, que são maioria ali naquela África subsaariana. Nós temos 2 países ali próximos que falam português, Angola e Moçambique. Todos os países praticamente vizinhos, são uns 12, falam inglês. As portas estão escancaradas para que aquilo que aconteceu, está acontecendo em Moçambique, aconteça naqueles países. O que eu e você vamos fazer? Vamos continuar a comer farofa, rapadura, piqui com arroz, virada paulista, bobó de camarão, pato no tucupi, enquanto as multidões, aos milhões, perecem. Sabe o conceito de portas abertas? Quando você vê o apóstolo Paulo orando, ele fala: orem por mim para que me seja aberta a porta para o evangelho. Ele não pede dinheiro necessariamente. Em alguns lugares ele fala: eu até tenho autoridade para fazer isso, mas eu não vou pedir assim. O melhor, eu não vou determinar. Você não vê Paulo pedindo para que a igreja, o prédio da igreja seja construído com concreto, com tijolos e telhas. Ele fala: orem para que sejam abertas as portas para o evangelho. E como eu falava para vocês, as coisas se escancararam. E a pergunta é: por que isso não aconteceu há 20 anos atrás? Porque não era o tempo, mas agora é. Tivemos na Índia, se nós tivéssemos equipe treinada para começar a escola bíblica em turma especial na Índia, se nós tivéssemos os recursos, já 7 de setembro de 2012, nós já poderíamos estar começando uma obra poderosa na Índia. Tive nas Filipinas, as portas estão escancaradas, e os pastores lá clamando: por favor, sobe a Macedônia e ajuda-nos. Só que tem uma diferença. Brasil, nós somos 193 milhões. A Índia é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Eu quero te falar, é no mínimo egoísta. A gente está na nossa festinha. Desculpa que eu estou feliz demais, não quero jogar serragem na sua sopa. Deus sabe da minha alegria. Mas sabe, se nós ficarmos aqui voltados para o umbigo, sem entender o timing de Deus, a geração escolhida, as condições alinhadas e as portas escancaradas para as nações, sabe, essa festa vai ser uma celebração ao nosso umbigo egoísta. Hoje, se nós tivéssemos equipe e recursos, nós poderíamos estar com uma obra poderosa em Buenos Aires, na Argentina. Irmãos argentinos, ali na região chamada Quilmes, arredores de Buenos Aires, uma igreja, La Vid, videira, de irmãos argentinos apaixonados por Jesus, jovens que se ajoelham e deitam no chão em lágrimas, amando e adorando o Senhor. Eu falava: mas esses argentinos são iguais a rapaziadinha nossa lá do Goiás. O que tem de diferença desses argentinos aqui? Sabe, eu quero te falar que Deus mostra para Jeremias as portas abertas para as nações. E como Deus não é incoerente, a porta aberta tem a ver com uma palavra dada, com os céus abertos, com o povo sedento, o evangelho recebido com alegria, multidões salvas e uma confirmação sobrenatural após a outra, uma após a outra. Eu nunca vi tanto milagre na minha vida como eu tenho visto esses dias, não estou exagerando. O Jefferson, que é daqui de Goiânia, fez a nossa escola bíblica na Flórida, foi orar com uma mulher, com uma moça, lá na beira. A mulher estava desenganada pelo médico,
O médico tinha mandado ela embora, paciente terminal de câncer. O Jefferson, nosso Jefferson, daqui de Goiânia, orou, oração simples. No que ele orou, a mulher começou a falar, porque ela não tinha nem força para falar. A mãe dela, uma jovem já idosa, levantou os braços para cima e começou a gritar e a chorar, porque a filha não falava há meses. A mulher foi curada. Aquilo causou uma comoção na vila, na região, na quadra, entre a parentela toda. Chocou. Sabe, as portas estão escancaradas. Na Colômbia, Venezuela, Argentina, México, na Europa, na África, na Ásia. O que nós vamos fazer com essas portas abertas? Isso nos leva ao próximo conceito soberano de Deus, mostrado lá para Jeremias. E eu estou terminando. Deus não é incoerente. Se Ele abriu portas, se Ele te constituiu, se Ele te deu as ferramentas uma a uma, em décadas, acumulando, alinhando, somando cada uma das condições para você estar preparado no momento certo. Deus não seria incoerente sem te dar autoridade sobre as nações. Sabe, Deus fala isso para Jeremias: vá, porque eu sou contigo. Ninguém vai te resistir naquele lugar, porque a minha palavra foi dada. Eu quero te dizer que coisas extraordinárias têm acontecido. Portas, milagres financeiros, um após o outro, têm acontecido. Coisas extraordinárias. Porque Deus não é incoerente para te chamar, para abrir portas e não te dar autoridade. Ele tem te dado, tem nos dado para esta geração esta mesma autoridade que deu a Jeremias. Isso nos leva então ao penúltimo conceito soberano de Deus, que é o conceito de um movimento de plantação de igrejas. Nós temos precedentes, nós não tínhamos enxergado isso, mas o que está acontecendo aqui? Nós temos milhares de igrejas sendo plantadas no Brasil. E eu não me refiro só à videira e à vinha. Nós não somos donos de mover de Deus nenhum. Nós somos um dos moveres de Deus nesses dias. Temos que ter humildade e enxergar o que Deus está fazendo no corpo, para não virar um calo dentro do corpo. Mas sabe, esse movimento de plantação de igrejas aconteceu no passado. O movimento metodista, Deus alinhou as condições no tempo certo, numa geração escolhida. Aqueles irmãos metodistas tocaram o mundo, o Império Britânico. Olha só o alinhamento de condições, eles tinham a chance de tocar as nações. Mandaram missionários para os 4 cantos do planeta. Para os Estados Unidos, para o Brasil vieram missionários metodistas. Milhares e milhares de igrejas foram plantadas. As Assembleias de Deus, como resultado do avivamento pentecostal da Rua Azusa, na Califórnia, no século passado, em 1906. Plantaram milhares e centenas de milhares e milhares de igrejas. Eu quero te falar, para de mistificar isso, porque Deus te deu as chaves, Deus te deu a graça, Deus vai confirmar com milagres, e nós vamos plantar igrejas nesse país, na América do Sul, na América Latina, em escala global, sem precedentes. E isso fala de uma reação em cadeia. Já ouviu falar de fissão nuclear? A explosão da bomba atômica acontece por um fenômeno físico. Em 1999 nós éramos uma igreja, aqui em Goiânia. Hoje, em 2012, nós somos 750 igrejas. Espera aí, eu quero ousar dizer que em 2020 nós vamos ser mais de 10 mil igrejas. Quando aqueles rapazes e moças de Moçambique começar a plantar igreja, a ressuscitar mortos, vocês aqui do Brasil se segurem, porque eles vão deixar vocês para trás. Quem pode dizer não, nós não vamos ficar para trás? Amém?
Sabe, eu quero perguntar, você entende diante do que nós estamos sendo confrontados? E finalmente eu quero terminar com o último conceito. É o conceito soberano de uma obra transnacional. Alô? Shhh. E aqui eu preciso fazer uma avaliação bem grosseira. Presta atenção. Os nossos líderes estão mais ou menos na meia idade. Meia. Não minha, meia idade. Significa que nós temos mais 15, mais 20 anos de vigor pleno. Quanto tempo nós temos mais? Eu já tive plantando igreja em vários lugares. Quantas vezes eu vou ter 2 anos inteiros para começar uma obra? Mais 5 vezes? 2 vezes 5, 10? Faz a conta comigo, oi. Shhh. Quantas vezes nós vamos ter essa oportunidade? E aí há uma questão prática. Hoje 99% da nossa membresia, dos nossos discípulos, são brasileiros e falam português. Fora do Brasil, a maior parte das nossas igrejas são de bingo, brasileiros. A exceção está em Moçambique, Peru, Inglaterra. A igreja maior é o Peru, que tem uns 5 mil membros. Mas sabe, eu quero te perguntar, presta atenção. Vou fechar com isso aqui. Quer dizer que todo esse mover de Deus é para ficar confinado, preso, obstaculado, guardado, para nós, só para nós, dentro do Brasil? Quer dizer que essa geração vai passar e nós vamos plantar a igreja de brasileiro fora do Brasil? Glória a Deus pelas igrejas que Deus tem nos dado fora do Brasil. Glória a Deus. Mas eu quero te falar que além dos 200 milhões, mais ou menos, de brasileiros, tem mais ou menos 6 bilhões e 800 milhões de almas. Eu quero perguntar, nós vamos morrer? A nossa geração vai passar? E essa obra, esse avivamento vai ficar confinado entre brasileiros? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Sabe, essa obra vai ficar confinada a nós aqui? Vai ser uma obra de goianos, baianos, paulistas, cariocas e manauaras e baianos e paranaenses? Sabe, é uma pergunta. Ou nós vamos às nações? E eu quero te falar então que esse movimento de plantação de igrejas tem acontecido no Peru. São quase 40 igrejas no Peru sendo plantadas. Eu creio que nos próximos 5, 10 anos nós vamos plantar centenas de igrejas na África. Eu quero perguntar, e nós aqui, e no Nordeste, e no Sul do Brasil, e na América do Sul, em países mais difíceis, mais desafiadores, como Uruguai, Argentina, como outras fronteiras que nós nem sequer pusemos o pé ainda. Fala para o seu vizinho, pega no braço dele. Essa obra vai morrer conosco, como uma igreja brasileira, confinada, presa, retida, dentro da cultura e da língua que nós compartilhamos. Eu estou funcionando aqui nesse momento. E se a câmera pudesse colocar um foco aqui na minha cara, para a gente falar bem dentro dos olhos de cada um de vocês. Presta atenção. Estou servindo como profeta de Deus para te falar isso. Deus te chamou para um propósito profético fantástico. Deus chamou essa geração para fazer o que ninguém fez, para ir onde ninguém foi antes, para conquistar o que ninguém conquistou. Eu quero te dizer, primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, eu já era adulto. Primeiro computador que eu fui teclar, eu já era casado. Sabe, a primeira vez que eu viajei de avião, eu já era adulto. Agora presta atenção, o que dá de brasileiro naquela Miami fazendo compra, pelo amor de Deus.
Sabe, Deus quebrou as fronteiras. Por que será? Porque Ele está te dizendo com todas as letras de fatos e de realidades: eu vos chamei para alcançardes as nações do mundo com a mensagem do Evangelho a partir da nação brasileira. E a razão de vocês terem esse maravilhoso mover de Deus que eu tenho liberado para vocês é alcançar as nações vizinhas na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na África, os países chamados fechados, os países na Ásia, os países distantes, e a minha obra prosperará e o meu nome será glorificado. Então veja bem, sabe, esse mover de Deus não é apenas para consumo próprio, é para alcançar as nações. Eu gostaria de chamar os irmãos da nova geração novamente para me ajudar com um cântico. E eu pediria que o pessoal do som, por favor, libera os teclados, os instrumentos aqui, para que a gente seja tomado dessa harmonia santa nesse lugar. Essa canção é um chamado, e eu quero fazer um apelo agora. Gostaria que você ficasse de pé, em silêncio, em reverência. Esse cântico é um convite àqueles que sentem-se chamados para responder como Jeremias respondeu. Talvez você diz: eu sou uma criança. Deus te fala: não diga sou uma criança, porque para onde eu te enviar tu irás. Te dei autoridade, eu te dei graça, te dei portas abertas, te dei as ferramentas para que você cumpra o meu propósito na sua vida. Eu gostaria que nós cantássemos esse cântico. Nós vamos ouvir esse cântico. E se você quer responder a Deus, é um chamado. Se você entende que Deus te chamou, e não é por acaso que você está aqui nesse momento histórico, eu gostaria que você se ajoelhasse, dizendo: Deus, eu estou atendendo a esse apelo de servir ao Senhor no meu estado, na minha cidade, no meu país e para as nações. Vamos ouvir. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, não importa onde for, seguirei meu Senhor.
sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu gostaria que você orasse com a pessoa que está do seu lado e dissesse a Deus agora, juntos, de 2 em 2, de 3, diga: Senhor, eis-nos aqui, como essa geração especial, nesse tempo certo, com as ferramentas nas mãos, com as condições alinhadas, com as portas abertas. Meu Deus, nós estamos aqui abertos a responder a Ti. Ore a Deus. Eu gostaria de ouvir agora esse santo murmúrio dessa multidão de 50.000 pessoas orando a Deus juntos. Enquanto os instrumentos tocam, enquanto os irmãos cantam mais uma vez, ore, confirma a Deus, fala: Senhor, eu estou aqui para servir a Ti, estou aqui para responder a esse chamado, eu estou aqui para ir às nações, para ir para o interior do meu estado, para ir para o meu vizinho, para ser instrumento Teu. Meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Quando só os instrumentos tocam, deixa Deus falar com você ao som dos instrumentos. Deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Deixa o Espírito Santo falar da razão da sua existência. Antes que você fosse concebido, eu te conheci, diz o Senhor. E antes que você nascesse, que a sua mãe e o seu pai visse a sua fisionomia, eu te constituí como profeta para as nações, diz o Senhor. Aplauda o Senhor agora e declara: nós iremos pelas portas abertas. Vamos declarar isso juntos? 1, 2, 3. Nós iremos pelas portas abertas. Declara para o seu vizinho: nós iremos entrar onde outros não entraram. Nós chegaremos onde outros não chegaram. Nós conquistaremos o que outros não conquistaram. E o nome de Jesus será glorificado nessa presente geração. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu gostaria que você, por alguns instantes, nós já estamos ainda na metade da conferência de avivamento de 12 horas. Fala para o seu irmão do lado, fala para o seu irmão.